Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, eu, professor Ítalo Trigueiro e meu amigo. Cadê o professor Nilton? Cadê o professor Nilton Matos, que nesse momento, pessoal, não pode estar aqui, tá? A gente sabe que a gente tem algumas tarefas mais árduas. Professor Nilton não pôde estar aqui com a gente hoje. Na realidade, ele teve um probleminha, teve um contratempo aí, tá? No seu dia a dia, no seu corre-corre, não pôde estar presente, tá? Então a gente vai ter aí alguns problemas ligados, né, à beleza nesse episódio. Por quê? Porque vai ficar tudo muito mais bonito, né? Então esse projeto EP Atualidades hoje vai ser só beleza. Meninada, e a gente separou aqui um tema muito bacana para você, um tema recorrente, tá? Um terremoto que acabou de acontecer na Itália. A gente já viu outro episódio como esse acontecendo recentemente no Equador, tá? E mais um aqui na Itália agora recentemente, no dia 24 de agosto. A região central da Itália, tá? Ela sofreu, né, com um tremor de terra. Trigueiro, aonde? Né, numa área, né, central da Itália, próxima inclusive a Roma, tá no distrito de Rieti, tá? Rieti, onde você tinha, né, a cidade, a área de Amatrice. E aí você teve o tremor de terra nessa região, em Amatrice. Beleza? A gente teve um problema sério já com o horário, né, de ocorrência dele. Por quê, Trigueiro? Esse episódio ocorreu durante a madrugada, tá? E já fica mais complicado, né, para você fazer o resgate. Boa parte das vítimas já estavam dormindo, né? Então a gente teve alguns problemas com relação a isso. Não dá para prever tremores de terra. Não dá para prever os abalos sísmicos, né? Mas quando eles ocorrem, por exemplo, no período da manhã, durante o dia, onde as pessoas estão realizando suas atividades, as pessoas, pelo menos, elas, né, atentam-se mais rápido para esse fenômeno, para esse acontecimento. Trigueiro, o que é que aconteceu? Esse tremor de terra, tá? Ele gerou aí uma intensidade de 6,2 graus na famosa escala Richter, tá? As provas de atualidades, elas podem, por exemplo, trazer questionamentos ligados a um evento como esse, falando sobre essa tal dessa escala Richter, que lá na quarta série, quando você estudava ali com a tia Teteca, você lembra que a tia Teteca dizia que a escala Richter, ela vai de 0 até 9, ok? Isso tá errado, beleza? Isso tá errado. Lembra disso, tá? Por que, Trigueiro, que tá errado? A gente já teve registro de tremor de terra muito maior do que esse. Por exemplo, 1965. Tremor de terra no Chile. É o maior já registrado na história do planeta. 9,5 graus na escala Richter. Que mede o quê, Trigueiro? Essa escala, meninada, ela mede a intensidade do tremor. Beleza? Ela mede a intensidade do tremor. Trigueiro, no caso, essa escala vai até 9,5, é isso? Não, ela vai até 10. Não, moçada, lembre-se, a escala Richter, ela é uma escala aberta. Ela é uma escala aberta. Ela vai. Ela vai para onde, Trigueiro? Ela vai, meu filho. Certo? Pode ser que um dia a gente tenha um terremoto de 20, de 30, de 40 graus, sei lá, né, na escala Richter. Pode ter? Pode. Né? Não teve, mas pode ter. Inclusive, a gente teve o lançamento, né, recente de um filme chamado San Andreas. Beleza? É meio mentiroso esse tipo de filme, né? Eu nunca nem notei. Então você pega esses filmes, tá, que são catastróficos,
né? San Andreas, 2012, impacto profundo, essa coisa. Então tem muito mais verdade lá na Era do Gelo, né? No Cid e no Diego, do que no Manning, do que nesse negócio desse semi-fuleiragem aqui, tá? Então, assim, tem gente que espera, por exemplo, lá na falha de San Andreas, que ocorra o que eles chamam de Big One, ok? O grandão, né? Que pode ser o maior registro de terremoto da história. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Trigueiro, 6,2 graus na escala Richter. É muita coisa? Não, não é tanta coisa assim. Porém, a Itália e a região em que ocorrem esses tremores de terra é uma região que não tem tecnologia suficiente para resistir aos tremores de terra, como, por exemplo, o Japão. Trigueiro, 6,2 graus na escala Richter no Japão, o pessoal faz ressambar na hora do terremoto. Eita, terremoto! Não é porque tá todo mundo tranquilo, não, tô brincando. Tá? Mas, óbvio, 6,2 não é nada tão do outro mundo, é um terremoto de intensidade média para forte, ok? Quando, na realidade, na Itália, você tem construções muito antigas, né? Você tem áreas que são construídas, são construções seculares. Então, tudo isso afeta as construções. As construções não conseguem resistir a essa intensidade, beleza? Lembre-se que não existe só a escala Richter. Existem outras escalas de medição de tremores de terra. Tem uma, inclusive, que a gente gosta sempre de citar, que é a escala de Mercalli, ok? A escala de Mercalli. Essa escala, ela é fechada, beleza? A escala de Mercalli, ela vai de 0 a 12, ok? E nesse caso, ela vai de 0 a 12. E nesse caso, ela não mede a intensidade, mas ela mede a, bota entre aspas aí, destruição. Beleza? Aliás, bota entre aspas não, bota um asterisco aqui. Ela mede a destruição. Ok? Então, Trigueiro, o 12 é o quê? O 12 é o fim do mundo, negada. Né? O 12 é trash o negócio. O 12 é o que a gente chama de hecatombe. Hecatombe é a passagem bíblica, né, do fim do mundo. Beleza? Então é uma hecatombe, é o que a gente vai ter aí de maiores problemas dentro desse cenário, dentro dessa construção. Beleza? Trigueiro, por que que acontecem esses tremores de terra? Meninada, o planeta, ele é vivo. Literalmente, ele é vivo, ok? Na sua composição, crosta, manto, núcleo, a gente tem camadas, a gente tem faixas de descontinuidade e a gente tem placas tectônicas. Todo mundo lembra dessas famosas placas tectônicas. A gente tem um conjunto aí, né, de 13, 14, 15 placas. Não existem consenso entre os pesquisadores, tá, a respeito da quantidade. Isso também nem tem relevância. Agora, o que tem relevância? As placas tectônicas, elas realizam 3 tipos de movimentos. Qual é o movimento que ocorre lá na Itália, Trigueiro? Já já eu te explico. Mas as placas tectônicas, elas podem ser convergentes, ok? Movimento convergente. Elas se chocam. O movimento pode ser divergente, ou seja, essas placas elas estão se afastando, e o movimento pode ser deslizante, ou, se você preferir, alguns autores chamam de transformante, certo? Elas deslizam ou nesse sentido ou nesse sentido. Beleza? Não confunda com a placa divergente. Ela desliza uma do lado da outra. Nesse caso, o grande símbolo é justamente aquela placa que eu falei lá para você, onde se espera o grande tremor de terra, que é a placa, a falha de San Andreas, onde você tem 2 placas, né? A placa do Pacífico
beleza? A placa do Pacífico e a placa norte-americana. E a placa norte-americana. Beleza? Uma sobe, nesse caso, e a outra desce. Tranquilo? Trigueiro, placas divergentes, que se afastam, que se repelem. Eu vou usar como exemplo aqui para você a placa sul-americana, a placa brasileira, vamos dizer assim, né? O Brasil está no meio da placa sul-americana. Tem tremor de terra no Brasil, Trigueiro, por terremoto? Tem. Por choque de placa? Tem. Não tem nada a ver com a placa sul-americana? Tem, já já eu te explico. E aqui do outro lado a placa africana. Beleza? Então o Brasil está se distanciando da África de 2 a 3 centímetros por ano. Ok? De 2 a 3 centímetros por ano. Mostrando o que, Trigueiro? Que é um movimento divergente no planeta. E o movimento convergente, Trigueiro, o exemplo que a gente vai dar para você, meninada, tá? É justamente o quê? É justamente o que aconteceu na Itália, tá? Eu tenho dois movimentos aqui. Eu tenho o movimento da placa africana, a placa da África, se chocando com a outra placa, tá? A placa da África, ou placa africana, certo? Vamos botar aqui placa africana, se chocando com a placa euroasiática. Tá beleza? Ou seja, a gente tem um choque dessas placas. E aí, quando eu tenho um choque de placas, não se iluda não, o tremor de terra vai acontecer. Dependendo da área, esse tremor pode formar, né, algumas elevações, algumas áreas mais elevadas, chamadas de dobramentos modernos, e essa área ocorre na chamada de Cordilheira Alpenina, né? Nos Alpes, os Alpeninos, ou se você preferir, Apeninos italianos, beleza? Pode deixar meu câmera que eu já vou baixar mais um pouquinho, viu? Eu sei que tu me ama, tá? E eu também te amo, viu? Tchutchucão. Olha, moçada, o Newton não tá aqui, mas tem meu câmera. Ele quebra um galho, tá? Ele é jeitoso, o bichinho desenrola. Resultado. No caso da Itália, tá? Você tem um choque dessas duas placas. Você tem aqui, né, a área europeia, beleza? Na realidade, a área euroasiática ou placa euroasiana, beleza? E aqui abaixo você tem a área da placa africana. Por favor, não confunda o continente com a placa, certo? Por exemplo, o continente africano, né, ele faz parte lá da placa africana, diferentemente, por exemplo, da, né, Europa. A Europa faz parte da placa, né, europeia, e aí você continua com Ásia, e essas placas estão se chocando, beleza? Inclusive, uma lembrança, aqui entre Europa e Ásia, nós temos um mar, entre Europa e África, perdão, nós temos um mar famoso chamado Mar Mediterrâneo, beleza? Que vai deixar de existir com o passar do tempo, né? O Mar Mediterrâneo ele vai ser suprimido pela movimentação de massas. A África vai se juntar à Europa, por mais que os europeus não queiram de jeito nenhum, ok? Isso vai acontecer, é um fenômeno natural, o planeta está se movimentando consideravelmente. Trigueiro, quer dizer que esse movimento deu-se, esse terremoto deu-se somente pelo choque dessas placas. Cuidado, porque no caso italiano existe ainda, tá, uma questão que envolve um outro mar, que é o mar de Tirreno. Beleza? O mar Tirreno. E o que é que acontece aí, Trigueiro? Mar Tirreno é onde eu tenho algumas ilhas famosas, tá? Como a ilha de Sardenha, né? Passei muitos feriados lá na ilha de Sardenha recentemente, né? Eu não como nem sardinha, mas o que dirá na ilha de Sardenha, tá? E também uma outra ilha famosa que é a ilha de Córcega,
né? A ilha de Córcega. E existem alguns movimentos de distanciamento do mar de Tirreno que está se abrindo, né, no oeste, e no leste você tem a questão do mar Adriático, onde você também tem uma ampliação desse mar de 2 centímetros, e isso pode potencializar, né, algumas falhas, como é o caso, por exemplo, da área, né, italiana, onde ocorre o terremoto lá em Amatriz. Muita gente pergunta, Trigueiro, esse foi o tremor de terra mais intenso, né, da Itália? Não, não foi, ok? Não foi. Alguns de vocês já podem estar lembrando que o tremor de terra mais intenso que aconteceu no território italiano foi o de Áquila. O Áquila, né, no ano de 2009. Foi o mais intenso, Trigueiro? Não foi. Também não foi. Esse aqui foi o de, vamos dizer assim, maiores consequências, né? O maior número de mortos, o maior número de vítimas. No caso do terremoto atual, né, lá de Eriette, a gente tem um número de vítimas aí que se aproxima, né, de 200 vítimas, tá? E a gente tem aí mais de 4.500 pessoas, né, que foram vítimas do terremoto, né? Tem algumas imagens aí no seu material, você vai ver que a cidade praticamente caiu. Segundo, né, o prefeito da cidade, metade de Amatriz foi destruída, tá? Literalmente por esse tremor de terra. Em Áquila, 2009, foi de maiores consequências. A gente teve um número de mortos que superou os 300 mortos, uma área, né, de atuação do terremoto, né, um hipocentro e um epicentro, né, uma área de expansão e de localização do terremoto, onde você teve uma maior amplitude, né, atingiu, se não me falha a memória, quase 11 mil pessoas lá em Áquila, o que não representa o mais intenso terremoto da história. Também não. Trigueiro, qual foi o terremoto mais intenso da história da Itália, então? Foi em 1905, século XX ainda, ok? Foi um tremor de terra de 7,9 graus na escala Richter. 7,9 graus na escala Richter. Trigueiro, esse de Áquila chegou a 7,4 graus, não me falha a memória, na escala Richter, né? Foi bem menos intenso, foi bem mais intenso que esse agora, que alcançou 6,2 graus na escala Richter, né? E esse tremor de terra de Amatriz, inclusive, ele chegou a ser sentido em algumas áreas próximas, inclusive em algumas áreas próximas a Áquila, né? No caso, fica na região central, próxima a Roma, no próprio Vaticano, em Roma, a gente sentiu tremores de terra, né? Existem 4 cidades que sentiram bastante esses tremores, já eu coloco aqui para você. Quando eu digo esses tremores, é porque a gente teve um tremor de maior intensidade e a gente teve uma série de outros tremores sequenciados a esse, beleza? Mas o de maior intensidade foi em 1905 e ele abalou, né, algumas áreas italianas, Monteleone, Tropea, tá, e Monteporo. Ok? Esse é o maior terremoto da história italiana. Monteleone, Monteporo, né? Esse meu italiano também que me mata, essa descendência italiana, tá? Monteporo e Tropea, tá? Tropea, né? Que é também parte da região dos Apeninos da região central. Esses são as áreas de maior intensidade dentro dos tremores italianos. Não trouxe maiores consequências. Por quê, Trigueiro? Porque o processo de urbanização não estava tão intenso quanto está hoje. Então as pessoas foram rumo, literalmente, às cidades. Trigueiro, qual é a relação ou a correlação que a prova pode fazer aqui dentro de uma perspectiva desses tremores na Itália, né? Esses tremores na Itália, eles atingiram 4 áreas com maior intensidade, esse terremoto atual, tá? A cidade de Arcata, a cidade de Amatriz, que foi o principal alvo do tremor, beleza? A cidade de Accumoli, tá? E a cidade de Nórcia, as vilas de Nórcia, tá? Então você teve esse tremor sendo mais intenso nessa área.
O que é que a gente pode fazer de associação que é relevante, que é importante pra caramba? Por exemplo, a gente teve alguns tremores de terra recentes que chamaram a atenção no mundo. E que a prova pode fazer uma correlação. Ela traz o terremoto italiano, mas puxa para outros dois tremores de terra importantes. Um no Japão, beleza? Que ocasionou, inclusive, né, a tsunami que atingiu a usina de Fukushima, beleza? E outro mais recente também, no mesmo período, no Haiti. No Haiti, não me falha a memória, no ano de 2010. Tá? Esses tremores, eles tiveram intensidades muito próximas, muito parecidas. Mas por que, Trigueiro, que no Japão as consequências são muito menores? E por que no Haiti metade do país desabou, né? A capital Porto Príncipe, ela literalmente, metade do país, né, literalmente acabou. Olha, entenda o seguinte, quando a gente pensa no Japão, no Haiti, são países que têm condições socioeconômicas completamente diferentes. E um desenvolvimento tecnológico também completamente diferente. O Japão, meninada, ele é o país do mundo que mais, né, detém tecnologia para isso, ok? Só para que você entenda como é que funciona a coisa lá no Japão. O Japão está basicamente no meio de 4 placas tectônicas. Olha a diferença para o Brasil, né? O Brasil está no meio de uma, o Japão está no meio de 4. Tá? A placa brasileira, que é a placa sul-americana, no encontro com a placa africana, ela se afasta. No encontro com o Nazca, ela se choca. Então tem um choque e tem alguns tremores que chegam no Brasil. De intensidade baixa. É tipo, você lembra do CREL? CREL. Pronto. No Brasil chega a velocidade 1. No Japão é velocidade 5, né? O negócio é sério lá. Então, assim, quando você pega o Japão, tá? O Japão tá ali, né, no meio de 4 placas. Você tem aqui, ó, placa euroasiana, que é justamente essa, beleza? Aí você tem aqui, ó, uma placa miudinha, que é a placa da Indonésia, beleza? Aí você tem uma outra placa, que é a placa do Pacífico, beleza? E você ainda tem uma outra placa, que é a placa indo-australiana. Indo-australiana. Beleza? Como é que funciona aí, Trigueiro? E o Japão tá aqui, no meio dessa esculhambação. O Japãozinho tá aqui, filho, ó. Só a ilhazinha, só tic-tac. Beleza. Essa placa se choca com essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa e essa com essa. É legal o Japão. O Japão é tipo, viver emocionado no Japão. A pessoa não anda no Japão, a pessoa quica, né? Literalmente. Trigueiro, que porra é essa? Como assim? Né? O Japão, ele é o país do planeta que tem a maior quantidade registrada de tremores de terra. Você acha que no Japão tem quantos tremores de terra por ano? Trigueiro, o Japão deve ter, sei lá, uns 2.000 tremores de terra por ano. Opa, filho de uma égua exagerado. Tá? 2.000 tremores de terra por ano, 100 tremores de terra. 100 tremores de terra no Japão. Por dia, filho! Por dia tem 100 tremores de terra no Japão. Tem quase 36 mil tremores de terra todos os anos no Japão. Estou dizendo que o pessoal lá, né, negando hakikando, o negócio é sério. E no Japão o que é que acontece? Tem vários prédios, a arquitetura japonesa hoje, né, que estão sendo construídos de maneira a preservar as estruturas dos prédios. Então os caras desenvolveram tecnologia para, por exemplo, eles criam um pêndulo na área central do prédio. E aí o que é que acontece? Quando você tem um tremor de terra, né, tudo treme, e aí passou o tremor de terra, o prédio começa a fazer isso aqui. Né? João Bobo, total. E aí o pêndulo, óbvio, dá o equilíbrio da coisa. Para que você entenda, tem prédio no Japão que ele enverga tanto que a vidraçaria dele não suporta e cai, mas as estruturas não são abaladas. E isso é mostrar para você o quê? Um grande nível de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, o Japão está preparado para a coisa. Né? Países como o Haiti, de forma alguma, Porto Príncipe,
é o grande símbolo disso, né? E aí você viu que Porto Príncipe praticamente, né, desabou, tá? Então, toda vez que você lembrar dessa historinha, lembre do nosso desenvolvimento tecnológico no Japão, beleza? Trigueiro, e no Brasil? Ah, no Brasil. O que é que você tem que lembrar de tremores de terra no território brasileiro? Meninada, seguinte, quando a gente falar do Brasil, você tem que lembrar de cara de uma coisa, que o Brasil é um país que tem baixa sismicidade, ok? Baixíssima sismicidade. Os maiores registros de tremores de terra no Brasil aconteceram no Mato Grosso, 5,6 graus na escala Richter, não me falha a memória, é muito baixo. Alguém já morreu no Brasil por tremor de terra, Trigueiro? Até hoje a gente tem o registro de um episódio de morte, tá? Um episódio de morte no cenário brasileiro. Trigueiro, foi aonde? Foi no município de Caraíbas, ok? Em Minas Gerais. Trigueiro, esse terremoto foi ocasionado pelo choque de placas? Não. Esse tremor de terra, ele foi ocasionado porque existe no Brasil, tá, um conjunto de falhas geológicas de aproximadamente 2.700 quilômetros de extensão, que saem do Mato Grosso do Sul e chegam até o Ceará, ok? Chamado lineamento transbrasiliano. Transbrasiliano. Ok? Que é isso, Trigueiro? Esse lineamento é um conjunto de falhas geológicas. Falhas geológicas. E a Terra está em constante acomodação de terra. Trigueiro, então a Terra treme no Brasil? Treme, sim senhor. Pelo choque de placas? Também, mas com intensidade baixa. Como é que funciona isso, Trigueiro? Intensidade baixa. É mais ou menos isso aqui, ó. Vou colocar esse pincel bem aqui, beleza? Vamos ver se ele fica. Dá um jeitinho aqui. Não, vamos colocar só a tampa do pincel, que é melhor, professor. Né? Deixa de ser ignorante. Tá aqui, beleza. E aí o que que acontece, ó? Se liga aqui, tá? Eu vou ter um choque de placas bem aqui, próximo da área do pincel. Pá, você viu que ele tremeu? Trigueiro, eu não vi não, pois deixa eu fazer o seguinte, deixa eu bater mais forte. Vamos ver se ele vai tremer. Pá, tremeu, Trigueiro. Pois é, também não vi não. Vamos tremer, tremeu. Pronto, tremeu, caiu. Você viu? Caiu. Pronto. Agora, Trigueiro, imagine que essa tampa, ela tá bem aqui. E o choque de placa, ó, vai ser aqui. Pá, daqui que essa onda se dissipe e chegue até lá, caiu de novo, né? A intensidade vai ser menor. Por quê? Porque a onda vai perdendo força. O Brasil está longe das áreas de placa, de contato de placa, por isso os tremores de terra chegam no Brasil com sismicidade baixa. Nesse episódio de morte, foi uma criança, no caso, que a casa desabou, as estruturas foram abaladas, a casa desabou, infelizmente. A gente teve uma vítima, são circunstâncias que a gente muitas vezes não tem controle sobre esse caso, tá? E a gente teve esse caso aí. Mas fora isso, o Brasil é um país literalmente tranquilo, a intensidade dos tremores de terra são muito baixas dentro do cenário brasileiro, beleza? Hoje a aula foi muito mais triste, hoje a aula eu não estava aqui com meu querido amigo professor Nilton Matos, porque você sabe, né, o professor Nilton teve um problema, né, e eu disse que foi um problema sim, mas ele na realidade pediu para eu confessar para vocês, tá? Talvez ele volte aqui já nos próximos episódios de uma forma diferente, tá? Ele já volte assim, né, com um novo ar, certo? Ele provavelmente foi hoje no fonoaudiologista. Rapaz, eu não acredito não, Trigueiro. Vai acontecer. Vai. Ele foi fazer o quê? Despregar a língua dele. Agora, espere e todos os momentos que você puder, você peça ao professor Nilton Matos para que ele diga assim: pessoal, boa noite. Eu sou o candidato Nilton Matos com o número
666, tá? Para ver se a operação funcionou de verdade, para ver se ele conseguiu despregar aquela língua impregável, né, literalmente do professor Nilton, naquela boca miúda, né, que não tem nem 2 palmos direito. Professor Nilton não beija ninguém, você sabe, professor Nilton fagocita, né? Ou seja, agora só a mulher dele, é claro, né? Ainda bem que eu lembrei disso. Professor Nilton fagocita, né, a sua esposa, e professor Nilton é aquela, né, boca feliz que a gente, todo mundo conhece. Meninada, hoje o EP Atualidade fica por aqui. Mais à frente a gente vai trazer muito mais coisa bacana para você. Você sabe que essa equipe trabalha em prol do seu sucesso, em prol da sua aprovação. Lembre-se, se está demorando é porque você está mais próximo da hora da chegada. Se está demorando, o seu concurso vai estar mais próximo e a sua aprovação garantidíssima. Um fortíssimo abraço para você e até o churrasco da sua nomeação. Valeu!